de Neemias, o construtor de muralhas. Como não era profeta, eu não posso falar o profeta Neemias, mas chega até serviço de profeta. Não foi sacerdote, mas também cooperou com o sacerdote. Mas foi um construtor, um homem que Deus usou grandemente na sua obra. Nós vamos aprender algo mais sobre Neemias. O tema da mensagem dessa noite, eu não sei, já estamos em casa aí pela internet, quero dar as boas-vindas, cumprimentar as pessoas que nos acompanham aí pela internet. Que o Senhor te abençoe muito, em nome de Jesus. Tem muitos irmãos que participam dos nossos cultos lá em Manaus, Minas, em tantos lugares. A gente fica muito feliz. É gente que vai para o culto da sua igreja, é gente que depois assiste a pregação, e a gente fica muito honrado. Eu mesmo, domingo passado, se não me engano, domingo retrasado, fiquei tão abençoado que eu cheguei em casa e pude ouvir o apóstolo Eté pregando o culto da nossa igreja lá em Manaus. Esse recurso da internet tem seus pontos positivos, né? Essa é uma coisa boa. Que bom, que glória. O tema dessa mensagem é restaurando os muros por meio da confissão de pecados e do arrependimento. Amém? O texto é Neemias, capítulo 1. Diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º. Estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te chamam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os teus mandamentos, ou os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados, exilados, o vosso povo esteja espalhados pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que os tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Tem algum desses aqui? Amém. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo. Dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Põe sua Bíblia na cadeira e vamos orar. Pai, vem falar conosco nessa noite. Eu sei que existe uma batalha espiritual para que nós não venhamos romper nesse tempo. Eu sei que o inferno está agitado por tudo que está acontecendo aqui, Senhor. Mas a oração que eu faço a Ti nessa noite é para que o Senhor nos dê compreensão do que é que o Senhor está fazendo conosco nesse tempo agora.
Nos dá entendimento, Senhor. Aqueles que ainda não compreenderam o que o Senhor está querendo, a oração que eu faço é que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e nós possamos então compreender, para que não sejamos apanhados de surpresa, não fiquemos fora do Teu projeto, Senhor. Nos abençoa, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença que já se faz neste lugar. Nós repreendemos toda ação do diabo, toda seta maligna na mente, no coração, todo ataque do diabo que tenta roubar a palavra do Senhor de nós. E, ó Deus, profetizamos a Tua bênção sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Fechei os olhos para orar aqui, quase que eu ficava com o olho fechado. Está tão gostoso. Não é brincadeira, não. Diga comigo: restaurando os muros, por meio da confissão dos pecados e do arrependimento. Eu sei que esse tema parece não ser muito agradável aos ouvidos de muita gente. Vem falar de pecado de novo, misericórdia. Olha, eu nem sou tão pecador assim. Deixa eu te falar algo sobre por que Deus está nos falando tanto sobre Neemias nestes dias. Vamos compreender então. Por que Deus está nos dando essa palavra? Nesses 21 dias em que nós estamos, em consagração, e pela fé, eu digo, pela fé eu creio, todos nós estamos nesse propósito. A igreja toda está mergulhada. Deus tenha misericórdia de mim e de você, de não entender o que Deus está fazendo e perder essa bênção. Então eu estou profetizando que você já está dentro. Pela fé, em nome de Jesus. O que Deus está falando? O que é que Deus quer da gente? Qual o propósito? Por que o livro de Neemias? Deixa eu te dizer, estávamos em Jerusalém esse ano, e ali hospedado no centro da cidade de Jerusalém. Cada manhã eu ia lá na sacada para orar, abençoar a cidade. E Deus começou a me mostrar a cidade de Jerusalém de um modo muito especial. Deus me mostrava o quanto aquela cidade está agora imponente, bonita, forte. A Jerusalém de hoje é respeitada pelo mundo inteiro. Jerusalém construída, edificada, próspera, bonita. Jerusalém que tantas e tantas vezes foi destruída. Se não me engano, 19 vezes essa cidade foi totalmente destruída. E Deus todas as vezes a reedificou. Deus a levantou, a reconstruiu. Enquanto estava ali meditando, orando a Deus, eu entendi pelo Espírito de Deus que Deus estava me falando algo, que esse seria um tempo de restauração para as nossas vidas. Quem entendeu, diga aleluia. Restauração. Em outras palavras, Deus estava dizendo: é tempo de levantar os muros caídos da nossa Jerusalém. Quando Deus começou a me falar sobre isso, agora nesse tempo o Espírito Santo então inclinou o nosso coração, nos levou a meditar em Neemias. E o Senhor começou a nos falar sobre essa restauração, essa obra de restauração através de Neemias, que aconteceu em Jerusalém, nesse período da história. Nós temos estudado esse livro. E hoje eu quero falar então sobre isso, restaurando os muros, por meio da confissão dos pecados e por meio do arrependimento. E se tratando desse agir de Deus, desta obra do Espírito Santo, visando trazer sobre nós restauração, através da confissão de pecados, do arrependimento. A primeira coisa que eu entendo, que aprendo com Neemias, a primeira coisa que entendo nessa obra do Senhor, de trazer
vida. Diga, o primeiro a ser restaurado sou eu. A obra de restauração que o Senhor quer fazer é em primeiro lugar em nós. Aliás, nós é muita gente, diga aí, em mim. A primeira pessoa que Deus quer restaurar agora sou quem? Eu. Sou eu. Diga mais forte, diga o Senhor. Nesse tempo, quer trazer restauração para a minha vida. Diga, eu sou esses muros. Em Jerusalém, o Senhor vai restaurar. Nesse tempo, quem entendeu, diga amém, dá um aplauso ao Senhor. Sabe qual é o nosso desafio? É não achar que a gente não precisa. Diga, eu preciso de restauração espiritual. Todos nós precisamos, irmão. Não tem quem não precise. Eu entendo realmente que o Espírito Santo está falando isso de um modo geral para a igreja dele. É necessário haver restauração. Que a gente volte ao projeto original de Deus. O Senhor vai levantar o caído, vai levantar o prostrado, vai levantar seus muros. E eu e você somos parte desta construção espiritual da casa de Deus, do reino de Deus, da obra de Deus. Isso é tão sério porque se você olhar para a sua própria vida, fizer uma autoavaliação, você vai perceber que tem muita coisa na sua vida que precisa ser restaurada, principalmente na sua caminhada com Jesus, no relacionamento com Deus. Como é que pode uma igreja no tempo que vivemos, que recebe tanto da parte de Deus, ter nesse tempo tanta gente afastada do Evangelho? E pior, gente que teve experiências tremendas com Deus. Diga, esses são os muros que o Senhor vai restaurar. Mas olha, tem um outro tipo de pessoas que congrega, que está dentro da igreja, mas também precisa de restauração, porque não está dando a resposta que Deus espera. A resposta do comprometimento com a causa do Evangelho. A resposta do crescimento espiritual, da maturidade. Quantos ainda são meninos na fé, imaturos? Quantos estão seguindo Jesus, como alguém pregou há poucos dias aqui, o pastor William, seguindo a Cristo, seguindo Jesus de longe? Quantas pessoas estão agora dentro das igrejas, mas sequer foram batizados no Espírito Santo? Já não chora mais ouvir a palavra. Pior, nem lê a Bíblia em casa. Com tanta versão de Bíblia por aí. Que geração é essa nossa que a gente não consegue às vezes orar 5 minutos e vai ler a Bíblia 5 minutos e começa a abrir boca? E você já... A geração que Deus quer trazer restauração sobre ela é a nossa geração, somos nós, povo de Deus. Então, primeiro, essa obra de restauração que o Senhor quer realizar é na minha vida, é na minha casa, é na minha família, realinhando as coisas, reordenando as coisas. Meus irmãos, a gente chama os homens da igreja de Jesus de sacerdotes, mas são sacerdotes que não pegam na Bíblia. Mas na igreja sou sacerdote de Deus, sua sacerdotisa não ora. O sacerdote não pega na Bíblia, não lê a palavra, não ministra a sua família, não é intercessor nem da sua casa. Uma geração que foge do compromisso da obra, onde todos deveriam ser líderes, e não é por falta de conhecimento, porque temos demais, recebemos muita instrução,
Mas na hora de assumir o compromisso, a gente diz: não estou preparado. Essa aí não é para mim, não. Deixa para o irmão fulano. Aonde tantos querem, sabe o quê? As zonas de conforto da igreja. Ninguém incomodando. Eu venho para o culto, até entrego o dízimo e vou para minha casa. Não me peça mais nada, tá bom demais. Nós precisamos de restauração. Restauração no relacionamento entre pais e filhos, entre marido e esposa, entre discípulo e discipulador, entre ovelha e igreja, entre ovelha e pastor. Restauração do testemunho lá fora, porque já houve um tempo em que a igreja de Jesus era muito mais respeitada pelo caráter, pelo testemunho que se dava. Mas quantos hoje olham para a igreja e já não a respeitam mais? Por quê? Porque em alguns casos a igreja está igual ao mundo. Onde está aquele testemunho que a pessoa falava: se é por crente, pode vender, que o crente paga. Antigamente era assim, para crentes vendiam, ninguém duvidava. Mas hoje nem para pastor. Alguns têm coragem de fazer um crediário, abrir um crédito. Perdemos a autoridade espiritual. Eu poderia citar tantas coisas. Eles mandaram um vídeo para mim falando da geração passada, em que os filhos honravam muito mais os seus pais. Eu tenho filho levantando a mão para pai e mãe dentro da igreja. Geração antiga que o rapaz namorou a única mulher da vida dele, casou com ela, está casado até hoje. Mas nunca se viu tanto o que? Divórcio, nunca se viu tanta infidelidade, nunca se viu tanta quebra de aliança, quebra de princípio. Nunca se ouviu tanto de jovens dentro da igreja que tem que sair da igreja e vai para motel. Para fazer um sexozinho. Para namorada, a irmã. É uma brincadeira. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de restauração. Nós precisamos, diga: essa igreja sou eu. E precisa de restauração. Eu pergunto para você: se você olhar para a sua vida espiritual, quais são as experiências que você teve com Jesus nos últimos 3 meses? Quantas pessoas tu ganhou para Jesus esse ano? O impacto do teu testemunho na sua família, como é que está isso? Qual foi a última vez que você chorou lendo a Bíblia e o Espírito de Deus falou contigo? Qual foi o último endemoniado que você libertou? Qual foi o enfermo que você orou e Jesus curou? Nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses? Qual foi a última vigília que você participou? É vergonhoso saber que a maior parte dos crentes vem convites e convites sendo feitos, mas não comparecem numa vigília. É uma geração que não ora. Precisamos de restauração. Certamente muitos de nós aqui hoje, com muito carinho, digo isso para os irmãos como um pai, como um pastor pai. Gostamos muito do culto de domingo à noite, mesmo Deus nos chamando para uma consagração de 21 dias. Alguns não conseguem sair de casa, desgrudar da frente da TV e vir. Diga comigo: a primeira obra de restauração que o Senhor quer fazer nestes dias, nesta consagração, é na minha própria vida. Sabe, às vezes eu fico questionando: será que a gente está tão cego espiritualmente falando, tão surdo, que não conseguimos entender que essa chamada é do Espírito Santo para todos nós? É para toda a igreja. Essa convocação é de Deus para você. É Deus que está te chamando para buscar a presença dEle, para você voltar a ser mais íntimo dEle, para você voltar a andar de mão dada com Ele, para você voltar a um nível da intimidade
muitos anos que você não tem mais. E Deus está te chamando. Deus está te chamando. Porque Ele quer restaurar o seu povo. Ele quer restaurar a sua igreja. Há uma promessa de restauração de todas as coisas antes da volta de Jesus. Isso está em Atos capítulo 3. Então essa obra de restauração, em primeiro lugar, é na minha vida, é nos meus negócios. Como é que estou fazendo? Estou realmente agindo como um verdadeiro cristão? Ou eu sou como aquele rapaz do filme lá, A Virada? Quem não assistiu pode anotar e assista. O filme A Virada vai mostrar um pseudo-crente como faz negócio, com mentiras e enganos. Precisamos de restauração. Restauração no ministério, na nossa célula. Por que não conseguimos frutificar, romper, conquistar, avançar? Em segundo lugar, para que essa restauração seja verdadeira, não seja ela superficial, e a gente acabe 21 dias de oração, 21 cultos, e continua a mesma coisa. Porque muitos, por não entenderem o tempo de Deus, a convocação do Senhor, não discernirem a oportunidade que Deus está abrindo, por negligenciarem, vão continuar os mesmos. Então, para que essa obra seja completa em nós, a primeira coisa que a gente precisa, depois de entender que o negócio primeiro é comigo, é também entender que nós não vamos entrar nessa bênção sem antes reconhecermos os nossos pecados diante de Deus. A primeira coisa que Neemias faz na sua oração é confessar os seus pecados. O texto é muito claro, veja comigo. Neemias 1, versos 6 e 7. Em segundo lugar, para que essa restauração seja verdadeira, eu preciso reconhecer os meus pecados, confessar e arrepender de cada um deles. Versos 6 e 7 diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Preste atenção agora. Os quais temos cometido contra ti. Diga comigo, temos. Aqui o Neemias está dentro. Neemias está dentro aqui. Ele se incluiu. Temos cometido. Eu sou esse povo Israel. Eu sou esse povo Aliança. Eu sou esse povo do Paraná, do Brasil. E nós temos cometido, como nação, como povo, como igreja, como célula, como discípulos. Então Neemias vai dizer: pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele não se exclui. Eu e a casa de meu pai temos procedido de todo corruptamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenasse a Moisés teu servo. Neemias não está apenas confessando o pecado dos outros, Neemias está confessando também os seus próprios pecados, reconhecendo como parte desse povo, como aquele que também pecou contra Deus. Sabe quando é que a gente vai começar a experimentar a vitória de Deus? Quando a gente fizer como Neemias. Isso aqui é tão sério, irmãos. Eu sei que ao mesmo tempo que eu estou pregando aqui, está uma briga no mundo espiritual, pelo teu entendimento, pela tua mente, para você não receber a palavra. A minha intenção é uma só: é lhe arrastar, é te puxar para essa busca, é te puxar para esses restante de cultos, de consagração, de busca, de vigílias, de jejuns que ainda nos tem, que ainda temos, que ainda nos resta, antes que esse propósito termine.
Neemias está agora confessando seus pecados. Provérbios 28:13, a Bíblia nos mostra um princípio. E ela diz: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Em 1 João capítulo 1, a partir do verso 7, vamos juntos. A palavra de Deus diz: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Aqui para você que acha que não tem pecado para confessar aí, ó. Aqui para você que é discípulo aqui da Igreja Aliança, que é membro do corpo de Cristo aqui. Não, eu sou muito santo, eu estou bem. Eu não preciso tanto não, apóstolo. Isso aí é mais do senhor aí que é apóstolo. Não estou precisando muito não. Olha aí, ó. Verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, o que é que acontece? A nós mesmos nos... E a verdade não está em nós. Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados que foram confessados e nos purificar de toda injustiça. Olha o verso 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então eu quero te dar uma notícia. Todos nós estamos debaixo dessa palavra e precisamos nos achegar a Deus com o coração contrito, quebrantado, em arrependimento, com o coração humilde, pedindo: Jesus, perdoa o meu pecado, porque eu tenho pecado, a casa do meu pai pecou, nós temos pecado, tenha misericórdia de nós. Salmo 32, o salmista Davi disse algo muito tremendo. Eu oro para que o Espírito Santo fale conosco nessa palavra. Davi diz a partir do verso 1 do Salmo 32: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, e o meu vigor se tornou em sequidão de espinho. Mas olha o que Davi fez: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso o verso 6 diz assim: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Em tempo de poder encontrar-te. E ele cita que, com efeito, quando transbordarem, muitas águas não atingirão. Meus irmãos, nós precisamos buscar o Senhor nesse momento. É hora da gente cuidar para que não sejamos indiferentes à convocação do Espírito Santo, achando que isso é coisa do apóstolo, isso é coisa do homem. Para não sermos tão frios, gelados espiritualmente, uma geração que já apagou o Espírito. Quando a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5,19: não apagueis o Espírito, e lá é o Espírito Santo. E você me pergunta: apóstolo, o que é apagar o Espírito? Como é que eu posso apagar o Espírito? Pecados não confessados apaga o Espírito.
apaga a obra do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na vida do crente. O crente que não tem tempos de autoexame, de autoavaliação da sua própria vida, tempos, como diz o Salmo 139, onde nós nos achegamos ao Senhor e vamos a Deus e dizemos ao Senhor: Senhor, o Senhor sonda e conhece o meu coração, provas e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. São momentos de autoexame, momentos de olhar para dentro, de buscar santificação, de buscar em Deus a purificação dos nossos pecados. E todos nós pecamos, irmãos. Quantos de nós, ao longo da caminhada nesse ano aí, não fizemos coisas que desagradaram ao Senhor, que entristeceram o Espírito Santo? E sabe a nossa maneira de lidar com isso muitas das vezes? Deus perdoa os meus pecados, todos eles. Quanta gente não tomou a ceia com pecado oculto, escondido, sem resolver, e está agora fraco, está doente e dormindo um sono espiritual na igreja, porque comeu sem discernir o corpo, comeu juízo para si, não levou a sério a santidade do corpo e do sangue do Senhor, representado nos elementos da ceia. É tempo de arrependimento, é tempo de se achegar a Deus em confissão de pecados. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive esses dias aqui, olha. Estávamos aqui ontem confessando ao Senhor os nossos pecados, nos arrependendo diante de Deus. E depois de um tempo de confissão pelos meus próprios pecados, de arrependimento, de choro, de clamor, de pedir ao Senhor que tivesse misericórdia de mim, o Espírito Santo nos levou então a um momento de clamor pela igreja. E foi um choro tremendo. Foi um momento que o Espírito Santo me mostrava muitas pessoas. Escuta, porque você pode ser uma dessas. Você sabe que o Espírito Santo me mostrou enquanto eu estava aqui chorando aos soluços aqui, os gemidos do Espírito, a indiferença que alguns irmãos estão tratando o mover de Deus, a convocação do Espírito Santo, a indiferença. Deus me falou, muitos estão virando as costas para mim, estão indiferentes à minha convocação, não estão nem aí para a minha chamada. Deus falou para mim. Sabe a segunda coisa que Deus me falou? Filho, peça, olha, porque muitos já apagaram a minha ação nas suas vidas, estão, como diz o texto, apagaram o Espírito. A sua lâmpada espiritual está assim, ó, apagada. Está lá a carcaça, mas não tem mais fogo. Vem para o culto, não queima, não arde em chamas. Não aguenta buscar Deus porque falta o fogo, falta a presença, falta a intimidade. Está apagado. Aí vira aquele crente natural, comum. Não consegue fazer um propósito com Deus. Não consegue vencer a carne para manter um propósito. Não consegue lutar espiritualmente a luta da oração. Mas a chamada de Deus é para buscá-lo, porque o Senhor quer até a fogo no nosso espírito de novo. Devemos nos cuidar para não sermos indiferentes e frios para com o Espírito Santo de Deus. Lembre-se, João 16, verso 8, Jesus disse, quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça e do juízo de Deus. E algo sobre a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo não convence apenas o mundo, o pecador, ele também convence o cristão. É Ele quem trabalha em nós quando nós pecamos, nos levando a
arrependimento, nos levando a uma tristeza grande por aquele pecado, porque é Ele que opera em nós a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a vida eterna. O Espírito Santo está nos convocando. Ei, eu sei que tem muita gente aqui que tem muitas áreas de libertação, e posso te avisar, não é imposição de mãos e um culto de 2 horas e meia que vai resolver o teu problema. Você vai precisar lutar em oração, se humilhar diante de Deus, clamar a Deus, buscar ao Senhor, lutar pela tua alma, pela tua libertação, com muito arrependimento, porque o pecado, você que decidiu pecar. Agora você tem que decidir abandonar, lutar, quebrar esses vínculos. Sim, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos irmãos, mas muito mais com o empenho da tua parte. Preciso buscar o Senhor. Deus mostrou essa indiferença por parte de muitos, porque aquela para estar lotado todo dia, toda semana, está cheio, irmãos. Mas tem muitos de vocês que só vêm no domingão. Com muito amor te digo isso, filhão. Meu irmão, minha irmã em Cristo, meu discípulo, não foi para isto que Jesus te chamou. Eu não estou falando de pessoa que não tem como vir, e do culto que vem, o dia que tem a disponibilidade aparece. Eu estou falando de pessoas que ficam em casa assistindo televisão, sabendo que tem culto, tem um propósito sendo feito, e poderia estar buscando a Deus, se santificando, mas está jogando fora a oportunidade que Deus está dando. A palavra de Deus diz que muitos estão com a mente cauterizada pelo pecado. 1 Timóteo 4, 1 e 2, Paulo disse que o próprio Espírito Santo revelou a ele que havia alguns que já estavam com a mente cauterizada. O que é isso? Pessoas que agora já não sentem mais os seus pecados. Eu digo para vocês, se você conhecesse o que eu conheço sobre esse versículo aí, você iria ficar muito preocupado. Mesmo nós, a igreja. É claro que muito disso eu já falei aqui em algum momento. O que fazer com uma pessoa que a mente dela já está cauterizada? Como é que lida com isso? Como que ajuda uma pessoa dessa? Que a mente dela está insensível à voz de Deus. Tem gente brincando com Jesus. Talvez haja alguns afastados do Evangelho aqui brincando de salvação. Vem e vai, vem e vai. Se você ler o Hebreus capítulo 6, você vai entender o que eu estou te falando. É só ler Hebreus capítulo 6. Abre lá, por favor, verso 4 em diante. Deixa eu lhe dar detalhes dessa mente cauterizada rapidinho aqui. Hebreus 6, a partir do verso 4. Quer ouvir a palavra, sim ou não? Quem quer saber? Veja aqui comigo então. Qual a primeira palavra que está escrito lá? O que está escrito? É impossível. É impossível por quê? Vamos ver? É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram, vamos juntos, iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. O que mais? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. E caíram, sim, de novo. O que está escrito? Quer que está escrito de novo? É impossível o quê? Diga comigo, misericórdia, Jesus. Mais forte, irmão, diga misericórdia, Jesus. Fala, Senhor, que nunca aconteça isso comigo. Fala para o irmão que está do seu lado, irmão, nunca deixe acontecer isso com você. É impossível essa pessoa ser renovada de novo para arrependimento, visto que de novo
estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, vergonha. Sabe o que é isso? É gente que sabe tudo da Bíblia, foi batizado com o Espírito Santo, conhece a palavra, foi membro de igreja, foi líder e agora está decidido viver uma vida no pecado. Largou Jesus, largou a igreja, está cheio de argumentos, mas não está temendo a Deus mais, não está obedecendo a Deus mais. Eu quero dizer que muitos desses já estão debaixo desse decreto de morte eterna. Abre lá Hebreus 10, 26, por favor. Eu estou te falando o que é mente cauterizada. Pessoas que estão brincando com a santidade, com a salvação. Meu Deus, tem misericórdia. Hebreus 10, 26, por favor. 26. Está escrito aí, ó. Porque, vamos juntos toda a igreja. 1, 2, 3 e. Se vivermos deliberadamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, o que acontece? Essa é a mente cauterizada aí, ó. Não tem mais sacrifício pelo pecado dessa pessoa. O que é que resta para essa pessoa então, apóstolo Raimundo? Vou ler para você o que sobrou para essa pessoa. O que é que resta? Verso 27. Certa expectação horrível de juízo e fogo vingador presta a consumir do adversário. É melhor nunca ter ouvido a verdade. Abre lá 2 Pedro, por favor. 2, 25, se eu não me engano. 2 Pedro 2, 22, deixa eu ver. 2, 21. Não, 20, 2, 20. 2 Pedro 2, 20. Toda a igreja lendo comigo, por gentileza. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o último estado pior do que o primeiro. 21. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. 22. Com eles aconteceu o que diz certo ditado, adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada a revolver-se no lamaçal. Isso é mente cauterizada. Todos tiveram conhecimento. Todos tiveram revelação de Cristo, mas escolheram, decidiram por própria conta, por conta própria, viver uma vida de pecados. Nós precisamos buscar arrependimento. Deve ter muita gente desviada me assistindo na internet aí, ó, fora da igreja. É hora de você voltar para Jesus, irmão, enquanto ainda há tempo. Se você está sentindo algum toque de Deus no seu coração, está na hora de voltar. Talvez haja algum aqui hoje. É hora de você se humilhar perante Jesus, o advogado da nossa alma, para você não ter um encontro com Jesus, o juiz de toda a terra, no dia do juízo final. Aproveita que agora ele é advogado. 1 João 2, verso 1. O advogado para todo pecador, mas um dia ele vem como juiz. Como juiz, meu irmão, ele veio para bater o martelo. Vocês estão aqui ou não? É. Diga comigo, há um mover do Espírito neste lugar. Esse mover do Espírito Santo é para nos conduzir, diga, me conduzir ao arrependimento. Existe um mover de Deus. Há uma ação do Espírito Santo nos trazendo, nos chamando, nos convocando, nos intimando para uma busca pela nossa santificação. E isso só é possível mediante confissão de pecados e arrependimento. Quem reconhece que tem pecado para confessar, faz um sinal aí. Eu estou com as duas mãos levantadas aqui. Faz um sinal, deixa eu ver. Então você mesmo já se denunciou.
Todos nós temos. Está claro que a gente precisa disso. Terceiro lugar, precisamos rasgar o nosso coração diante de Deus, vestir pano de saco, jogar terra sobre a cabeça, nos humilharmos diante do Senhor, para que Deus nos exalte. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça àqueles que se humilham, aos humildes. Então todo soberbo não vai encontrar o favor de Deus. Você vai ler o livro de Neemias e você vai encontrar em todo o mover da reconstrução dos muros um grupo de pessoas que disseram: não conte conosco, não faremos parte disso, e não se achegaram para servir, não se achegaram, não se envolveram. Quando eu li isso, Deus me mostrou: esses são o grupo daqueles que nunca participam do meu mover. Quando Deus diz que é hora de buscá-lo, é hora de santificação, eles estão fora. Não vou. Não preciso tanto. Não, acho que isso é exagero. Preciso rasgar o coração. E rasgar o coração, meu irmão, não é fácil. Porque a gente vai ter que lidar com muita coisa na alma, na oração. Rasgar o coração não é rasgar seda diante de Deus. Como diz a expressão, não é rasgação de seda, é rasgar o coração de verdade. Rasgar a alma, rasgar o coração, em arrependimento, em pranto, choro. Deixa eu ler para você Tiago, capítulo 4. Vamos lá, vamos ler a palavra, e ela vai nos falar completamente. Tiago 4, a partir do verso 4, diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Sabe que tem crente que é amigo do mundo? Muitos. E tem prazer na roda dos escarnecedores. Diz que é crente, mas mente. Diz que é crente, mas gosta de uma musiquinha mundana. E diz assim: não faz mal. É de Deus, é cristão. Mas faz coisas que não condiz com o perfil de um filho de Deus. É amigo do mundo. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito. É com ciúmes que por nós anseia, deseja o Espírito Santo. Ei, eu quero te dar notícia: o Espírito Santo está enciumado, num ciúme zeloso pela nossa alma. Quando você troca ele para ficar na TV, troca ele para o futebol. Troca ele por todas as coisas dessa vida, coisas banais, ainda que seja dinheiro, ainda que seja trabalho, porque dá uma pouca vergonha. Há alguns que sabem que a proposta que lhes foi feita vai afastá-los completamente de Cristo, da igreja, do discipulado, mas ainda assim aceitam. E não importa se o salário é bom, o que está em jogo, o dinheiro não pode pagar. É a tua alma. É a tua alma. E eu vou lhe dizer uma coisa: se Jesus não puder lhe suprir, você realmente deve ficar nesse emprego. Mas se Jesus é o dono do ouro e da prata, se Ele é aquele de Mateus 25 que cuida até dos passarinhos, dos lírios do campo, eu lhe desafio. Se você está num nível, num tipo de emprego que você não tem mais tempo para Deus, não pode cultuar Deus, não pode estar na igreja, não pode estar discipulado, é hora de chutar esse emprego e voltar para Jesus, antes que você se desvie completamente. Diga comigo: o Espírito Santo tem ciúme de mim. Ei, com quem você está andando namorado demais aí? Deixou Deus, hein?
Você não lê a Bíblia mais porque agora é Netflix todo o tempo, é jornal. Deus te prosperou, você tem TV a cabo agora e só quer saber ver Netflix e não lê a Bíblia mais, não ora mais. Verso 6: antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo nobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Aleluia! É isso que Deus quer nesse propósito de arrependimento, é nos exaltar, mas Ele vai nos exaltar debaixo de arrependimento, na humilhação, quando nós nos descemos, quando nos humilhamos. Quanto mais nos humilhamos, mais Deus nos exalta. Quem entendeu, faça algo e adora o Senhor. Aleluia! Aleluia! Em quarto lugar, precisamos aprender com Neemias que o arrependimento vem antes. Isso está claro no verso 6 e verso 7, quando Neemias confessa os seus pecados antes de qualquer outra coisa. Quando Neemias vai a Deus dizendo: Deus, nós pecamos, nós temos pecado, nós transgredimos, nós não obedecemos, eu e a casa do meu pai pecamos. Que é isso? Neemias entende o princípio que o arrependimento vem antes. Diga comigo: o arrependimento vem antes. Vem antes do que, apóstolo? Vem antes da salvação. Por essa razão o Senhor enviou João Batista pregando o arrependimento. E João dizia: arrependei-vos. E Jesus, quando vem, ele vem com a mesma mensagem: arrependei-vos. É a mensagem de Pedro da igreja em Atos capítulo 3. A mensagem não é outra: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e assim venham tempos de refrigério pela presença do Senhor nosso Deus. Diga: o arrependimento vem antes da salvação. Em segundo lugar, o arrependimento vem antes do avivamento. Você não vai encontrar na história um avivamento que não tenha sido precedido de arrependimento, de confissão de pecado, de humilhação, de choro, de aproximação do Senhor. O avivamento vem antes o arrependimento vem antes do avivamento. Em terceiro lugar, o arrependimento vem antes da restauração. Neemias entendeu isso. Não é, agora Neemias não disse para Deus assim: chegou o pessoal lá, contou para ele a situação que estava na cidade. Você não vai ver Neemias dizendo assim: meu Deus, por que isso, meu Deus? Ai, meu pai, o que o Senhor está fazendo comigo? Coitado do nosso povo. Ai, meu Deus, por que isso, meu pai? Não! Neemias sabe que tudo aquilo é princípio de plantação e colheita. Diga comigo: tudo é uma colheita. A Bíblia diz: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tem gente que está colhendo, está reclamando, mas você plantou. Então não reclame, se humilhe e se arrependa. Deus vai mudar a tua história. Então Neemias, em vez de fazer reclamações na oração, ele entende que o arrependimento vem antes da restauração. Se você quer que Deus restaure as tuas finanças, eu já fui um abençoado apóstolo, Deus me abençoou, mas parece que perdi isso. Você precisa fazer uma avaliação. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te. Vai ver onde você caiu na sua área financeira com Deus. Talvez você andou sendo infiel a Deus, perdeu o temor, falou besteira, fez até afirmações que não vieram da boca de Deus.
se entristeceu com você. E dura coisa é quando Deus se entristece contra a gente. Por isso, nesse mover de arrependimento, por favor, não entristeça o Espírito Santo. Isaías 63, verso 10 diz que Israel foi rebelde, foi desobediente à convocação do Espírito Santo. Não se submeteram a Deus, não se submeteram à sua chamada. E a Bíblia diz: eles foram rebeldes e entristeceram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo. E ele mesmo pelejou contra eles. Não queira ter o Espírito Santo como seu inimigo. Mas o pecado entristece. O pecado nos separa de Deus, nos impede de avançar na vida. Você quer ver Deus restaurar teu ministério? Onde foi que tu errou, irmão? Você murmurou demais, reclamou. O que foi que você fez? Você precisa lembrar de onde você caiu. Você precisa voltar sim, mas antes, lembrar de onde você caiu e arrepender-se. Porque antes da restauração está, ou vem o arrependimento. Na minha família, na minha casa, as coisas não vão bem. As enfermidades têm tomado conta. É hora de fazer uma avaliação, de se autoexaminar. O arrependimento, em quarto lugar, vem antes da restituição. Quantos querem viver uma restituição sobrenatural na sua vida? Quantos gostariam de receber de Deus de volta tudo que você perdeu por causa dos seus próprios pecados? Quem reconhece que por causa dos seus pecados já perdeu muita bênção? Tem gente que não levantou a mão ainda. Quem reconhece? Apóstolo, eu reconheço, eu pequei contra Deus e eu sei que eu perdi muitas vitórias, muitas bênçãos, inclusive vidas que Deus entregou e confiou a mim. Quem reconhece? Eu quero te dizer que Deus quer restituir tudo isso. Não, você não entendeu? Deus vai restituir tudo isso. Eu profetizo em nome de Jesus, nós vamos viver um nível de restituição sobrenatural nesses dias. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Eu vou te provar na Bíblia. Mas antes eu quero que você saiba. Antes da restituição vem arrependimento. Neemias 1, versos 6 e 7. Aliás, 8 e 9. Vamos lá. Neemias sabia do princípio. Ele diz: lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos exilados, os vossos cativos, estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que eu tenho escolhido para lhe fazer habitar o nome. Em outras palavras, Deus diz: quando houve desobediência, quando houve infidelidade, quando houve pecado, houve o que? Foi espalhado. Tem muita prosperidade que foi espalhada. Tem muita alma que foi espalhada. Mas uma vez que há arrependimento, há conserto, a volta à prática da palavra, o Senhor diz: eu vou trazer tudo de volta que foi espalhado. Não, você não entendeu, se você já estava pulando. Deus diz: eu vou trazer de volta, mediante o arrependimento, tudo que na sua vida foi espalhado por causa da desobediência, por causa do pecado. Uma vez que haja arrependimento, uma vez que haja reconhecimento dos seus pecados, a confissão, olha, o Senhor está prometendo que vai nos restituir o que nós perdemos. Aleluia! Aleluia! Já estamos indo para o final. Segundo Crônicas 7,14, a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Dá um forte aplauso ao Senhor.
Todos juntos vamos lá? Diga-se eu, que me chamo pelo nome do Senhor, me humilhar e orar e buscar a Deus e me converter dos meus maus caminhos, o Senhor me ouvirá dos céus, perdoará os meus pecados e sarará a minha terra. Deus vai prosperar a sua terra. Deus vai te abençoar grande e abundantemente. Não recebe isso? Mas debaixo de arrependimento. Diga comigo, quanto maior e mais profundo for o meu arrependimento, maior será a restituição que o Senhor trará sobre a minha vida. De novo, quanto maior e mais profundo for o meu arrependimento, maior será a minha restituição. Mais uma vez, quanto maior e mais profundo for o meu arrependimento, maior será a minha restituição. Depende de você agora. Você já sabe o caminho do sucesso. Quem vai lhe ajudar nisso? Diga comigo, o Espírito Santo. O Espírito Santo não joga pecado na nossa cara para nos humilhar, é para nos limpar. Ele nos ama. Vamos colocar aqui, por favor. Nossa restituição será do tamanho do nosso arrependimento. Você entendeu? A nossa restituição será do tamanho do nosso arrependimento. É na proporção. Como que pode o povo de Deus nesse tempo uma oportunidade dessa de fim de ano, uma nação carregada de paganismo, em que só se ouve gente agora dizendo que foi para a feira, que foi para ali, que foi para cá e foi para lá. Tendo a oportunidade de buscar Deus e as costas do Espírito Santo. Eu quero que Deus prospere todos os empresários da nossa igreja. Eu quero que Deus te prospere muito. Mas eu quero avisar uma coisa para você que é empresário. Não troque o chamado do Espírito Santo, o privilégio de estar com Ele, nem mesmo por alguns trocados a mais. É uma pouca vergonha alguns empresários que em final de ano se entregam de tal maneira ao trabalho, de tal maneira a ponto de não ter sequer tempo para estar na igreja, não vem para culto nenhum, mas quando termina a semana de pegada, as primeiras semanas do final de ano, eles já têm passagem comprada para viajar, para descansar. Crentes fazem isso, sequer entregam o dízimo e depois pergunta por que não está prosperando. Não honra a Deus, preocupado só consigo mesmo, com a sua agenda, já está toda agendada. O Espírito Santo nem sequer foi lembrado. É isso que o texto que nós lemos está falando. O Espírito Santo tem ciúme de nós, zela por nós com zelo, como quem tem ciúme. Nós precisamos de arrependimento, irmãos. A última fala minha para você: você precisa furar o bloqueio. Diga, furar o bloqueio. Eu preciso explicar isso antes da gente orar. Sabe, tem um bloqueio, um bloqueio que você não pode ver. A gente não pode ver esse bloqueio com o olho natural, com os olhos naturais. Mas esse bloqueio é real. O apóstolo, o pastor, o líder lida com esse bloqueio. É como se fosse uma barreira grande sobre a nossa cabeça. E a gente começa a orar, parece que está tão pesado, tão difícil, parece que não vai. E por isso, nessa hora, é preciso perseverar na oração. Esse bloqueio é real. Eu não posso vê-lo com os olhos naturais, mas ele está lá. É o bloqueio da carne, é o bloqueio
guerras e tantas coisas mais, que tantas vezes colocam um cansaço na pessoa na hora dessas, de santificação, de buscar mesmo, ele está pagando preço, e a pessoa até esquece que tem aquele compromisso, que tem aquela programação. Alguns tamanha é a batalha, a opressão, que nem sequer consegue sair de casa. Você precisa vencer esse bloqueio, furar esse bloqueio, em perseverança, em luta, em oração. Para Neemias, esse bloqueio durou por dias. Neemias lutou em oração 4 meses. Ele guerreou, ele jejuou, ele matou a carne, ele se esforçou. Nós precisamos lutar em oração e romper esse bloqueio. Bloqueio que a alma muitas vezes diz que a gente não precisa. Quando você entra na presença do Espírito Santo e quando você rompe aquele tempo na oração e que você vê que o Espírito Santo já tem, agora ele começa a te conduzir na oração e você já não está mais você orando com sua própria alma, mas é o Espírito de Deus te conduzindo. E você começa a ver os seus pecados, você começa a ver áreas da sua vida que não estavam legal com Deus, e você entra numa confissão profunda, sabe, aquela intercessão que você passou naquele momento aqui, a sua alma está preocupada com as coisas, você ora, mas pensa na casa, pensa nos filhos, pensa na comida, pensa, meu Deus, já tem 5 minutos, onde você passa um tempo ali buscando a Deus, e chega uma hora que você começa a babar, a chorar, a clamar, a orar em línguas, e as palavras agora são guiadas pelo próprio Espírito Santo. Uma hora que a gente começa a ouvir Deus falar com a gente. Nós precisamos disso como igreja. Diga, Deus quer falar comigo. O Espírito Santo tem ciúme de mim. Feche seus olhos. Deus está nos chamando para uma obra de restauração. Mas antes de Deus restaurar lá fora, Ele quer restaurar aqui dentro. Primeiro que o Senhor quer restaurar sou eu, é você, somos nós. Sou eu que preciso dessa restauração. Eu que preciso desse arrependimento, dessa busca. Se você reconhece isso, vai orando, por favor. Reclamando, Senhor, ajuda-me, Senhor. Talvez você esteja vindo nos cultos. Eu quero profetizar na sua vida. Deus vai te levar a um nível mais alto na intimidade dele. Traga sobre nós, Senhor, essa consciência, meu Deus, de que sou eu o primeiro que o Senhor quer restaurar nesse tempo. Sou eu o primeiro da tua lista. Sou eu a pessoa principal que o Senhor quer restaurar naquele compromisso, naquele amor, naquela busca, naquela santidade, naquela vida dedicada ao Senhor. Sou eu o primeiro dessa lista. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos ajuda a entender que agora não é hora de orar por batismo do Espírito Santo. Agora não é hora de orar para o Senhor prosperar-nos. Agora é hora de orar, de buscar arrependimento, de confessar os pecados, de se autoexaminar, de pedir misericórdia, de pedir ao Senhor, Senhor, revela os meus pecados. Oh meu Deus, onde eu perdi a graça do Senhor, aquela área da minha vida onde o Senhor antes governava e agora o Senhor não governa mais. Só Jesus pode nos convencer dos nossos pecados. Só o Espírito Santo pode nos convencer dos nossos pecados. Oh, se você tem sido indiferente a Ele, indiferente à convocação dEle, é hora de você pedir perdão para o Espírito Santo. Espírito Santo, se eu te entristeci, me perdoa. Espírito Santo, me ajuda a orar, me ajuda a me consagrar, me ajuda a te buscar. Tira esse peso.
buscar o Senhor. Vamos, irmão, comece a furar esse bloqueio na sua vida. Vamos, fecha os olhos, clame, 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 clame. Levante um clamor pela sua vida, levante um clamor diante de Deus e peça a Deus como um desesperado. Diga: Senhor, eu quero mais da vida de Deus. Eu não quero ser esse cristão apagado. Eu quero ser cheio do Espírito, eu quero fluir do Espírito, eu quero ser guiado pelo Espírito, eu quero a prosperidade do Espírito Santo na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Eu não quero ser guiado pela alma, pela carne. Eu não quero ser homem natural. Eu quero lutar com as armas do Espírito. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Aleluia! Eu quero frutificar dentro da proposta do Espírito. Eu quero ser um discípulo totalmente sujeito. Aleluia! A ti, Espírito Santo. Eu quero trazer alegria ao coração de Deus. Eu quero ser a alegria do Senhor na minha igreja, na vida dos meus líderes, na vida do meu apóstolo. Eu quero ser a alegria do Senhor esses dias. Guia-me, Espírito Santo. Porque o Senhor vai levantar muitos Neemias nesse tempo, muitos restauradores de muralhas, de famílias, de cidades assoladas. Mas antes, o Senhor vai trabalhar nos reconstrutores, o Senhor vai trabalhar nos teus Neemias. É tempo de arrependimento, é tempo de confissão de pecados. Oh, a promessa do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Yeshua é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Vamos mais um minuto mais. Vamos, salva. Quebra esse bloqueio. Feche os seus olhos. Glória a Deus pela tua vida. Eu profetizo: vai haver libertação na tua vida. Maldições serão quebradas nesses dias. Toda maldição será arrancada pelo mover de Deus, pelo arrependimento, pela obra do Espírito Santo. Oh, na batalha, aquilo que foi espalhado, o Senhor nos restituirá. Ele quer trazer de volta para você aquilo que foi perdido por causa do pecado, por causa do direito legal, aquela
lugar em que o Senhor quer que eu esteja, fazendo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Dá um forte aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês aí pela internet.